convidar aos que puderem estar de pé para nós darmos início este que é um culto de glorificação ao Senhor pelo matrimônio, laço matrimonial do nosso irmão Everton, da nossa irmã Vanderleia. Nós estamos aqui para, juntos com eles, glorificarmos ao Senhor. Privilégio ter nos proporcionado isso. Trouxe a igreja toda lá. Alguns irmãos vão se assustar hoje, vão achar que a igreja foi arrebatada. Espero que não liguem para mim. Amém. Vamos orar, fechar os nossos olhos, curvar nossas frontes. Senhor, nós te louvamos, porque há em nossos corações uma gratidão pelo que Tu és e por aquilo que Tu és, o que nos proporciona. Vivemos num mundo tenebroso, mas não pertencemos a ele, onde os valores já se corromperam, mas a Tua igreja, o Teu povo, preserva estes princípios e estes valores que vêm de Ti e que aprendemos segundo a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. E nesta tarde, Senhor, nós estamos na Tua presença e clamamos pelo sangue de Jesus, para que haja uma operação do Senhor em nossos corações, de libertação, de perdão e de uma comunhão plena, de maneira tal que os nossos louvores, essa expressão que a nossa alma rende a Ti, possa chegar ao trono da Tua glória. Senhor, fica conosco, é o que Te pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Nós vamos cantar um louvor para que a nossa comunhão com o Senhor ela seja mantida. E eu vou pedir que os irmãos estejam também orando. Nós temos umas nuvens passando aí
Vou tentar ser velho. Escolhido pelo casal expressa não só um sentimento, mas expressa uma experiência vivida, né? Se hoje talvez fosse escolher um texto, tivesse que escolher um texto para pregar,
talvez eu escolheria o Everton. Hebreus 11. A fé, o firme fundamento. Seria, e é, na verdade, vivemos por isso. Então, em cada experiência, em cada etapa, vencemos por fé e pelo amor do Senhor. O louvor que diz: o grande amor do meu Senhor. E quem é esse Senhor? Ele é o Rei de todo o universo. O olhar dele está sobre todas as coisas. E foi ele, o Rei do universo. Cremos pela fé que preparou este dia, este momento na vida de vocês, e a qual nós, com alegria, que compartilhamos. Vamos cantar este louvor? Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter agora uma palavra de gratidão, Senhor, de glorificação, Senhor, por parte de um dos pastores. Senhor, nós queremos glorificar o Senhor. Aleluia! E dizê-lo porque a nossa esperança, ela está firme no Senhor. Aleluia! Nós louvamos pelo Everton, Vanderleia e todo esse propósito deles escolherem, Senhor, firmar os passos, firmar aqui este casamento na rocha que é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Esta fé gloriosa, nós assim adoramos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segundo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Mais um louvor. Resplandece, ó Jerusalém.
Graças a Deus. Vou relatar aqui uma experiência que me foi passada no caminho. Que a Vanderleia teve. Que ela teve um sonho. Se eu falhar aqui, você me corrige. Ela teve um sonho. E nesse sonho haviam duas alianças. E era o desejo dela de ter essas alianças naquele formato. Uma aliança de ouro era uma aliança de casamento. Com 3 pedrinhas, né? Brilhantes, que formavam, elas se uniam, né? Era como se fosse um triângulo. Ela teve o sonho, os olhos brilharam, né? E falou com Everton: tive um sonho, assim. Eu guardei até o nome, eu não vou fazer propaganda aqui, que guardei até o nome. Li uma vez só, mas guardei o nome. Ricardo, né? A loja, né? Isso, a joalheria. E foram na joalheria ver, comprar o par de alianças. E quando chegaram lá, só tinha um par. E era exatamente o jeito que ela havia sonhado. E o Senhor testificava no coração dela a presença da Trindade que eles tinham nessa aliança, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um matrimônio define uma vida. Define uma vida. Eu quero ter aqui uma palavra para vocês e dizer que é um marco na vida de vocês. O que ficou para trás, seja ele o tempo da ignorância, que a gente vive isso muitas vezes. Ignorância que eu falo no sentido de conhecimento, muitas vezes. Nós vivemos numa eterna aprendizagem com o Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Então, casamento diante de Deus. Eles já estão casados, viu, irmãos? Casaram no dia 17 de março. Oficializaram o matrimônio no cartório. Mas vai ser consumado o matrimônio depois desse culto glorificando o nome do Senhor. Primeiro no altar. Vou tendo essa liberdade de dizer aqui para vocês e dizer que para Deus e para vocês é o primeiro. Então o casamento que ele deve ser na vida de vocês monogâmico, sabemos disso. Hierárquico, também sabemos disso. Indissolúvel, apesar de termos visto tantos casamentos, né, sendo a vontade do Senhor? Não. Sabe o que é bom? É quando Deus prepara, é quando Deus escolhe, porque nós erramos muitas vezes. Mas o Senhor é aquele que pode fazer e faz tudo novo na vida daqueles que creem nele. Acho que vocês têm consciência disso, né? Então, é o primeiro. Amém? Sim? Vocês entenderam? Só os entendedores entenderão, né? Eles entendem porque viveram lá na igreja conosco. A Bíblia diz, Eclesiastes, no capítulo 7, Salomão vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Mas Salomão, ele fala isso para quem? Ele não fala isso para quem não crê. Ele não fala isso para um incrédulo. Ele não fala isso para um ímpio. Não. Ele fala isso para o crente, para aqueles que creem, porque
Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem ter o conhecimento dele, sem aceitar a salvação. Então, por que é melhor o fim das coisas do que o começo dela? Para quem é melhor? Por que o fim é melhor? Melhor do que o começo? Meus irmãos, o começo, de qualquer que seja, o começo de um curso, o começo de uma vida, o começo de um relacionamento, é bom. Mas entre o começo e o fim, é o meio. Aí é nesse meio, que está ali o nosso processo. Porque quem está vivendo o meio e olha para o meio em que está vivendo, ele vai certamente padecer por adversidades, situações difíceis até. Mas se ele está vivendo o processo, mas ele está olhando para o fim, então o meio vai ser só um processo em que ele vai passar. E não há tempestade, enfermidade, choro que dure para sempre. Isso passa. Então, nesse processo, olhando o fim, e que fim é esse? Não é o fim como hoje aqui, consolidado depois de um processo que vocês viveram. Mas eu estou falando de um fim, porque nós estamos vivendo um processo, o matrimônio também, a constituição da família, filhos, e são processos. Mas nós estamos olhando para o fim. Que fim é esse? Aquele grande dia. O fim daquele grande dia é o fim do pecado na nossa vida, que ele já teve. Quando nós nos convertemos, o pecado, ele já não tem mais poder sobre nós. Tem mais poder sobre nós. E nós estamos livres do poder do pecado. Mas não dele. Porque ele tão de perto nos rodeia. Mas naquele grande dia, neste dia, no fim das coisas, onde o pecado, ele será aniquilado. Então é este fim que nós olhamos. Enquanto estamos olhando para o fim é com Cristo, o fim é de vitória. O crente, ele olha, ele pode estar vivendo a pior das batalhas. Não estou aqui para falar de batalhas, num dia como esse. Mas ele olha para Cristo, ele só enxerga vitórias. Então este é o fim. É o fim que a nossa fé vai ser consumada e dizer que valeu muito a pena temer ao Senhor e servir ao Senhor e passar por todos os processos. E não vai ter mais processo depois disso. É uma vida eterna com Cristo. Salomão disse isso. Então eu tenho que saber como é que eu vou viver esse meio. Certamente virão, né? Vem para todo mundo. As tempestades, as adversidades, né? Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus disse isso para a sua igreja. Eis que estou convosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então nós estamos firmados nessa promessa. Mas a palavra não é essa. Já preguei, né? Para poder ir embora. E nem é a fé. Que esse texto cairia muito bem. Principalmente para o Everton, que homem de fé. Mais uma vez, só os entendedores entenderão. Não é? Mas é isso. Antes de abrir a palavra aqui, eu queria falar só de uma passagem rápida de um homem chamado Boaz, do casamento de Ruth com Boaz. Conhece essa história? São 4 capítulos, né? Mas tinha uma participação efetiva e foi fulcral a participação dessa personagem, a sogra de Ruth. E minha esposa me disse, eu não sabia disso, pastores, eu não sabia. A minha esposa, que é da área do direito, ela me disse que não existe ex-sogra.
Vocês sabiam disso? Existe ex-marido, ex-mulher, ex-cunhado, mas sogra, não existe ex-sogra. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso. A sogra de Ruth teve um papel fundamental. A Ruth podia deixar tudo, né? Não, vou voltar. Não me istes, não insista para que eu te deixe. Ruth, ela estava definida, ela se afeiçoou à sogra, teve um papel importante na vida dela. Ela foi a conselheira, Noemi foi a conselheira de Ruth, né? Aí quando chega nos campos lá de Moab, vai respigar, né? Respigar, né? É isso? Como é que é o nome? Não é isso? Foi pegar as espigas, né? E Ruth estava lá sendo observada por quem? Boaz. Boaz ficou de olho na Ruth, formosa, viúva. Boaz era bem de mais idade do que ela. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Mera coincidência. Mas a sogra teve essa nora como filha e foi uma grande conselheira. Ao ponto até de dizer que a felicidade dela ia ser compartilhada. A sogra aqui, Noemi, dá um conselho para Ruth e diz assim, eu vou ler, diz assim: então disse ela, sossega minha filha, estou lendo, tá? Do jeito que está aqui. Sossega minha filha, até que saibas como irá o caso. Tenha calma, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Boaz, Ruth, estou dizendo, qualquer semelhança é mera coincidência. Não é isso, Everton? Estou falando isso aqui para os irmãos com toda liberdade, mas dizer que nós acompanhamos um processo. A igreja acompanhou um processo de dor. Houve dor. Teve choro. Mas sabe o que não faltou? Não faltou esperança. Não faltou esperança e nenhuma dor pôde tirá-los dos pés do Senhor, da presença do Senhor. E a esperança não era talvez nem passava pela cabeça, talvez não estava nem no coração. Talvez esse momento não estivesse no seu coração, Vanderlei. Não é, sogra? Mas esteve primeiro no dele, no de Boaz não, do Everton. Esteve primeiro no dele, né? Tá indo, tá tudo que acaba aqui, vai embora. E eu tô aqui. Mas não foi de qualquer forma. Teve sinais. Posso contar? Ele teve com um dos pastores, que foi pastor dele em Vila Velha. Ela não sabia disso, mas ele tinha as fotos dela lá. Mostrou para o pastor Ruth não, Vanderlei. Essa aqui, essa moça. O pastor olhou. Isso aqui? Ela será a sua esposa. O pastor não a conhecia, não sabia história nenhuma, mas essa será a sua esposa. Vai fazer um ano agora isso, né? 1 ano e 9 meses. 1 ano e uma gestação. Então ele se apegou nisso. Talvez no coração dele está dizendo assim: alguém vai lá dar um conselho para ela, sossega, minha filha. Porque esse homem não vai descansar enquanto não fechar esse negócio. E nós participamos com oração, com aconselhamento. E para dizer aqui para os irmãos, em nenhuma
das orientações que foram dadas, nenhuma das orientações que foram dadas, houve desobediência. Pastor, é isso? Vou fazer conforme o Senhor está orientando. O Senhor está orientando. Assim que eu cheguei naquela igreja, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi com ela. Lembra? E eu falei até no início acerca deles. E ela abriu algumas coisas. Até que veio o processo. Que talvez esse processo seria para... né? Talvez o processo seria para distanciá-los. Não é isso? E os distanciou. Sim ou não? Não foi? E esse processo trouxe uma distância. Só que nos planos de Deus, tudo já estava preparado. Eu fiquei sabendo que houve uma ligação. Na ligação tinha algumas falas dizendo assim: você ainda quer casar comigo? Mais ou menos isso. Alguém ficou mudo do outro lado. E foi uma ligação à distância, tá? Mas dizem que quando desligou o telefone, a campainha tocou. Era quem? Já estava lá. Não é um anseio simplesmente para contrair um matrimônio, porque se afeiçoou às vezes pela formosura de um, de outro, pela beleza. É mais profundo que isso. É uma vida, é um relacionamento, é uma unidade, que para mim casamento não é união, é unidade. Unidade. A unidade, ela se difere da união. Eu tenho que contar aqui, rapidamente, aqui a minha analogia de unidade e união. Saquinho de batata. Pastor Castelã, um saco de batatas. Todas estão unidas dentro daquele saco. Né? União. Mas você pode separá-las. Essa aqui está aguada, essa está... Acabou a união. Mas quando aquelas batatas ali viram um purê, aí a unidade, não tem como separar. Casamento tem que ser isso. Se tiver caroço, tiver aqui, tempera. Vai ter momentos, né, na vida da gente, todo casal. Vocês vieram de situações diferentes, mas ganharam maturidade. Você vai ver onde nós aprendemos que o nosso recurso é e sempre será o Senhor. Sempre será o Senhor. E com Ele nós vamos passando. Tem momentos na vida de muitos casais que vontade, nunca, jamais, nem professem isso, nem pensem nisso. Envelheçam juntos, apesar de que você vai ficar mais velho rápido. A gente fica, os homens ficam mais velhos, a mulher não fica velha, fica loura, fica morena, fica, né? Inventando esses negócios aí de massa corrida, tem uns negócios que vai e apesar de que você, enfim, tá bem conservado esse menino. Mas é isso mesmo. Estou dizendo isso das experiências e tudo, para que entendam todos os processos que vocês vão viver pela frente. Nós somos resultado, irmãos, nós somos resultado de orações. Nosso recurso vai ser sempre oração. Nunca, jamais saia dos pés do Senhor. Sempre vai ter um pastor ali que vai convocar uma igreja para estar orando. Às vezes sem vocês saberem, tem uma igreja que está orando, chorando. Nós somos resultado disso. A igreja está orando lá em silêncio, no secreto, mas o Senhor está abençoando lá de cá, como os discípulos pregavam
né, os pães ali para a multidão. Eles estavam ali fazendo trabalho, o milagre acontecia na mão deles, era nas mãos deles que estava acontecendo o milagre, mas os cestos lá estavam sendo abastecidos. Então, trabalhem com afinco, com obediência ao Senhor. Continuem. E o Senhor vai fazer prosperar os negócios, a família. E ainda na história do Boaz e da Ruth, se vocês disserem que é uma profecia, também isso vai ser uma mera coincidência. Mas o Senhor selou aquilo ali e ela ficou grávida. E deu à luz a um filho chamado Obed, que foi avô de Davi. O que é isso? Quando nós estamos na obediência, esse amor que uniu a sogra, a nora, Boaz, e Boaz foi o remidor dela, foi o provedor dela e da sogra também. Mas a bênção, Deus tinha um propósito. Então quando nós cumprimos, eles não sabiam, mas quando nós cumprimos a vontade do Senhor, Deus vai cumprir o propósito dele, não é nosso não, vai cumprir o propósito dele e nós somos só instrumentos nas mãos dele. Isso é maravilhoso. E ser instrumento nas mãos do Senhor é maravilhoso, não é verdade? Muito bem, pastores, gostaria que os pastores estivessem aqui à frente comigo, gostaria que os irmãos estivessem de pé, casal de pé aí mesmo. O texto diz assim, Eclesiastes capítulo 7, já até desmarquei aqui, Eclesiastes capítulo 4, que diz assim, verso 9 em diante, diz assim, é um texto clássico, né, muito utilizado nos matrimônios. Eu não posso deixar aqui de ler, porque ele tem uma profundidade, cada um de nós vamos absorver aquilo conforme a nossa necessidade, né? A palavra diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Nos momentos que a frieza muitas vezes pode vir. Não está falando aqui de um frio físico simplesmente, mas está falando de uma frieza espiritual que pode vir, sobrevir. E sempre vai ter o outro que, mesmo com frio, o segredo aqui é se juntar, é estar juntos, estarem unidos, não é isso? Essa unidade, e se abraçar. Um aquenta o outro. Com o quê? Com o calor do corpo, com a oração, com a palavra. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois juntos lhe resistirão. Sabe o que é isso? Unidade de pensamento. Um só. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a figura do Espírito Santo na vida de vocês, e que esse cordão fique entrelaçado até aquele grande dia da volta do Senhor Jesus, e que vocês vivam uma vida de muita alegria, de muitas experiências, e que se vier, né, a família vier a crescer, eduque bem os seus filhos,
experiências negativas, passadas, sepultem. Vivam hoje e amanhã. Sempre, sempre. Guardem isso, sempre. Podem, às vezes, claudicar. Vocês podem, muitas vezes, até se arrastar. Mas não saiam jamais da presença do Senhor. Eu gostaria de poder ir por essa região, se eu estiver vivo até lá. Bodas de prata. De quem? O Everton e o Vanderlei. Alguém vai ter que me guiar. Meus amados, enfim, é isso. Eu vou encerrar aqui a minha parte. Eu vou transmitir aqui ao pastor Max e ao pastor Leonardo, o pastor Castelar. Só lembrar de Castelo, estou lembrando dele. Castelo e Lar, né? Vai ser cantado um louvor. Pode ser um louvor. Queria que o casal estivesse aqui. A igreja vai estar em comunhão.
quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu não poderia deixar de mencionar uma profecia que foi entregue ao nosso varão, foi apelidado de Boaz, o Everton. Ele recebeu uma profecia quando ele mal conhecia a Vanderleia. E Boaz, como o pastor trouxe, ele foi colocado por bênção na vida de Ruth e de sua sogra. E a profecia, o Senhor dizia na época, há mais de 2 anos, que o Senhor estava colocando o Everton na vida da Vanderleia e da sogra por bênção. Te tenho colocado na vida delas por bênção. Só esse relato. A palavra de Deus me deram a honra de passar para os noivos as alianças. E eu vou ler um texto da palavra de Deus. Os irmãos não precisam abrir. Está em Jó, capítulo 5. Jó, quando fala em Jó, chega a dar urticária, né? Mas Jó também é bênção. E o verso 23 diz assim: porque até as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Agora vem o mais importante: e saberás que a tua tenda está em paz, a vossa casa estará em paz. Porque quem tem aliança com vocês não é simplesmente um com o outro. Essa aliança tem que ser forte, mas a aliança mais forte de todas é a que Deus faz com vocês hoje. Então vou passar para vocês as alianças conforme é o protocolo. Glória a Deus. Feito está. Eu vou tomar a liberdade. Eu não sou prolixo, mas eu vou tomar a liberdade de ler um versículo da palavra em Salmos 43, 4, que diz o que eles devem fazer a partir de hoje. Além de se amarem, além de se respeitarem, de honrar um ao outro, eles devem fazer o que o salmista escreveu no Salmo 43, verso 4. Ele diz assim: então irei ao altar do Deus que é a minha grande alegria. É no altar que se vence batalhas. É no altar que se firma voto, que se renova aliança. É no altar que vocês vão viver as maiores experiências desse matrimônio. Vamos orar com o casal da forma que preferirem. Pastores impondo as mãos. Graças a Deus. Senhor, nós queremos nesta hora apresentar diante do Senhor a vida do Everton,
a vida da Vanderleia, que fizeram uma aliança. Mas a aliança maior é a aliança que tu firmas com eles hoje. Por isso nós queremos, Deus, neste ato de imposição de mãos, selar aqui na terra o que já foi selado nos céus. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem o louvor das alianças? Já cantou? Então pode levantar. Vou convidar o pastor para encerrar com a bênção apostólica. Amém. Nós estamos chegando ao término deste culto de glorificação pelo enlace matrimonial da Vanderleia e do Everton. Nós vamos orar, encerrando, glorificando o nome do Senhor. Eterno Deus, nós adoramos ao Teu nome. Nós te bendizemos porque estamos aqui como resultado de orações de um corpo, de um organismo vivo, que é a Igreja do Senhor. Os Teus servos chegaram aqui vitoriosos, porque o Senhor é a vitória dos Teus filhos. E nós aprendemos que nós não estamos lutando pela vitória. Nós lutamos com a vitória, porque a vitória da igreja é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E suplicamos, o Senhor receba os atos deste culto, esse momento solene. Pai querido, nos despeça, não da Tua presença, mas deste lugar, na companhia dos Teus anjos. Ser conosco, ainda no final desta tarde, noite, deste dia. Nós te oramos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, incomparável amor de Deus, o nosso eterno Pai, as 12 eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Eu só queria dizer uma coisa aqui aos irmãos, todos estão percebendo, a gente que veio nesse caminho, até 1 quilômetro mais ou menos aqui, chuva, muita chuva. E eu só louvo a Deus, penso que para consolidar esta bênção, essa experiência, que o Senhor segurou o tempo para que esse culto fosse prestado a Ele. A chuva passou, né? Até debaixo da ponte chovendo. Olha só. Vocês são muito amados pelo Senhor, viu? Pastor Léo, quer falar algo? Amém. Glória a Deus, né? Só festa, o Everton e Vanderleia, né? São queridos nossos, né? E só testemunhar, né, Edileuza? Fui pastor da Vanderleia, ela tinha o quê? 15 anos? Ainda continua nova, né? E tudo que enfrentou, mas para nós isso aqui é uma grande alegria, estar aqui com os irmãos, né? Amém. Deus abençoe esta união. O casal pode se retirar, em seguida a família pode acompanhar.
todos que estiveram aqui, todos que acompanharam a nossa trajetória, o pessoal da igreja de Itaoca, que vieram de longe, lá de Itapemirim, que vieram nos prestigiar, cantar, tocar, ao pastor que fez este casamento, o pastor Luciano, que não podia deixar de ter vindo, pastor Luciano? Quero agradecer de todo o coração, não só eu, mas falando pela Vanderleia também. E quero agradecer aos meus pais, amigos, que sabem perfeitamente o que eu passei, a minha família, que sabe o que eu passei para chegar até aqui. E de todo o coração quero deixar um agradecimento a todos e uma boa festa a todos.